Restando poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, Botafogo e Palmeiras são os três principais candidatos ao título. Quem tem a vida mais difícil nessa reta final de competição? Quem deve levar esse Campeonato Brasileiro? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente destacando o topo da tabela. Botafogo, Palmeiras e Bragantino são os três principais candidatos ao título dessa edição de 2023. Vou trazer aqui os últimos confrontos dessas três equipes em relação a mando de campo, fora de campo também vou trazer esse detalhamento e quem, na minha opinião, tem a vida mais difícil e quem deve levar esse Campeonato Brasileiro, analisando os adversários. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link, porque ajuda demais ao crescimento aqui no YouTube, no meu trabalho, a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui, sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Botafogo, Palmeiras e Bragantino são os três candidatos, na minha opinião, para o título. Eu não vejo mais Grêmio, não vejo mais o Atlético Mineiro ou o Flamengo tendo condição de levar esse Campeonato Brasileiro de 2023. As três equipes que eu coloquei aqui como candidatas, elas passaram por muitos processos durante todo o campeonato. Foi um Botafogo líder desde a terceira rodada, que ainda é líder, mas não mais isolado. Tem os mesmos 59 pontos do Palmeiras. Tem a observação, tem um asterisco do Botafogo ter um jogo a menos em relação ao Palmeiras, mas o Botafogo não tem um jogo a menos em relação ao Bragantino, por exemplo, que também é um dos candidatos ao título. Eu vou trazer aqui a minha opinião. Quem deve ser o campeão também e quem tem a vida mais difícil. Eu queria que você aqui nos comentários também deixasse a sua opinião. Quem é o principal candidato a esse título e quem, na sua opinião, tem a vida mais difícil. Eu vou começar pelo líder. Qual é a reta final do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro? O Botafogo, na próxima rodada, tem o Grêmio jogando como mandante diante do Grêmio, depois visita o Bragantino, depois visita o Fortaleza, joga em casa contra o Santos, em casa contra o Coritiba, também joga como mandante contra o Cruzeiro e termina a sua caminhada contra o Internacional no Beira-Rio. Vou passar também, antes de eu falar do que eu acho, onde o Botafogo pode ganhar e pode perder pontos, eu vou passar sobre a reta final do Bragantino. Bragantino, ele tem na próxima rodada o São Paulo fora de casa, depois ele recebe o Botafogo, joga fora de casa contra Flamengo e Internacional, joga em casa contra Fortaleza e Coritiba e termina a caminhada no Brasileirão contra o Vasco fora de casa. O Palmeiras, ele tem, nos seus últimos 6 jogos, o Palmeiras ele não tem 7 a disputar, tem 6 a disputar. Flamengo fora de casa, depois tem o Internacional jogando em São Paulo, fora de casa contra o Fortaleza, em São Paulo ele recebe o América e recebe também o Fluminense e termina a campanha contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E aí eu vou deixar aqui o que eu espero para cada uma dessas equipes em relação a somar pontos ou não, o que eu acho complicado ou não para Botafogo, Bragantino e Palmeiras. Olhando primeiro para o líder. E eu já vou deixando inclusive a minha expectativa em relação à pontuação final do Botafogo nesse campeonato. Acredito, o Botafogo tem 59 pontos agora. Acredito que contra o Grêmio, diante do que eu tô vendo o Botafogo jogar e diante do que eu vejo o Grêmio jogar, acredito que o Botafogo pode ter um empate. Contra o Bragantino é um confronto decisivo, um confronto fundamental pelo título, mas vejo principalmente pelo fator campo, ser fora de casa e pelo fator modo de desempenho, como o Bragantino vem atuando bem, eu vejo um Botafogo não pontuando. Contra o Fortaleza fora de casa, acredito que o Botafogo consegue um ponto. E na reta final, os últimos 4 jogos, contra Santos, que luta contra o rebaixamento, contra Coritiba, que já deve estar rebaixado na antepenúltima rodada, contra Cruzeiro, por ser no Rio e por ser um Cruzeiro que não desempenha bem, vejo um Botafogo superando o Cruzeiro. E contra o Internacional, acredito que mesmo fora de casa há uma grande chance do Botafogo vencer.
É claro que pelo que o Botafogo jogou nas últimas 3 rodadas, muita gente pode olhar para a tabela do Botafogo e pensar, o Botafogo vai somar 3, no máximo 4, 6 pontos, 5, 6 pontos. Mas acredito que é um Botafogo que pode apresentar uma recuperação no final, né? E pelos adversários, a gente olha o Santos, o Cruzeiro, o próprio Internacional e o Coritiba são adversários acessíveis para o Botafogo. Mas o jogo contra o Bragantino vai ser fundamental e eu vou dizer daqui a pouquinho por quê. Bora passar lá na reta final do Palmeiras. O Palmeiras, ele que, na minha opinião, terminará com 72 pontos e eu vou dizendo jogo a jogo por quê. Olhando para a tabela, né, se a gente olha o desempenho do Palmeiras, o desempenho do Botafogo, a gente olha para a tabela e vê, acredito que o Botafogo deve ser o campeão, que o Botafogo deve ultrapassar, na verdade que o Palmeiras deve ser o campeão e que o Palmeiras deve ultrapassar o Botafogo nessa reta final. Mas, olhando num cenário um pouco pessimista pro Palmeiras, não consegue pontuar, olhando no sentido de não conseguir pontuar contra o Flamengo. Desempenho a desempenho, até dá para colocar um ponto para o Palmeiras, ou até 3, né? Para os mais otimistas, dá para colocar 3 pontos para o Palmeiras contra o Flamengo. Por isso que eu peço a sua opinião nos comentários, com todo respeito, é claro, tô deixando a minha aqui também com todo respeito. No pior dos mundos, o Palmeiras perdendo para o Flamengo, superando depois o Internacional, perdendo para o Flamengo olhando o mando de campo, né? Sendo fora de casa, perdendo para o Flamengo. Depois, superando o Internacional, empatando contra o Fortaleza fora de casa e vencendo as 3 últimas rodadas, o Palmeiras chegaria aos 72 pontos, né? Ficaria 1 ponto atrás do Botafogo. Mas lembrando, também, se me perguntassem, sem olhar para a tabela, sem olhar para a reta final da competição, eu colocaria o Palmeiras como principal candidato ao título pelo que vem desempenhando desde a nova estrutura do Abel, com 5 defensores, com toda uma nova formação, com 2 atacantes. Mas analisando a reta final, analisando um Fortaleza que pode ter uma pequena recuperação, analisando um cenário ruim contra o Flamengo, o Palmeiras não pontuando, acho que pode ser essa a pontuação final do Palmeiras no campeonato. E a gente olha para o Bragantino, né? O Bragantino, ele, na minha opinião, ele pode terminar a competição com 74 pontos e pode ser o campeão. E vejo o Bragantino como... É esquisito dizer isso, mas vejo o Bragantino nessa reta final como principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Isso porque pega na próxima rodada o São Paulo fora de casa, e é um São Paulo que meio que largou um pouco o Campeonato Brasileiro, né? É fora de casa, mas eu vejo um Bragantino podendo ter um grande resultado, podendo ter os 3 pontos contra o São Paulo. Eu fiquei com muita dúvida em relação a esse confronto contra o Botafogo, se eu colocaria 1 ponto para cada lado ou se eu colocaria 3 pontos para o Bragantino. Pelo que desempenha o Bragantino, vejo um Bragantino favorito para o confronto, por isso que eu coloquei 3 pontos para o Bragantino diante do Botafogo, mas não me surpreenderia de um empate. E aí, tendo o empate, mudaria a configuração, o Botafogo seria o campeão e não o Bragantino. Contra o Flamengo, no pior dos mundos, no pior dos cenários, também colocando uma derrota do Bragantino. Não descarto o Bragantino superando o Flamengo, mas colocando num cenário ruim uma derrota para o Bragantino. Depois superando Internacional, superando o Fortaleza, vai ser em São Paulo, e o Coritiba. E na última rodada, num cenário ruim para o Bragantino, empatando contra o Vasco, que pode estar desesperado ainda contra o rebaixamento. Então, Bragantino campeão dentro do cenário que eu trouxe aqui, Botafogo vice e Palmeiras na 3ª colocação. Mas é tudo uma questão de jogo a jogo também, né? Não tô querendo fazer um sinal de adivinhação, tô trazendo apenas a minha opinião em relação a esses confrontos finais. Inclusive eu quero que você deixe a sua participação aqui abaixo também. Deixa também o like se você gostou do vídeo, compartilha esse link porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Era um vídeo muito mais para trazer os adversários finais e quem eu acho que tem uma vida mais difícil, né? Olhando os adversários, eu vejo um equilíbrio muito grande dentro do calendário das 3 equipes, dentro dos adversários das 3 equipes.
se tem um Palmeiras que encara o Lanterna e que encara um Cruzeiro que está lutando desesperadamente contra o rebaixamento, se tem da mesma forma um Bragantino que encara o vice-Lanterna e que encara o Vasco que está lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Tanto o Palmeiras como o Bragantino tem o Flamengo pela frente, e tem o Flamengo justamente no Rio de Janeiro, no Maracanã, muito provavelmente. Eu vejo um equilíbrio, né, dentro da reta final em relação à dificuldade do Bragantino, em relação à dificuldade do Palmeiras e também do Botafogo, né? Eu vejo que, inclusive eu vejo a reta final do Botafogo até um pouco mais fácil. A questão é o Botafogo jogar. Porque o Botafogo tem o Santos, que não está jogando praticamente nada, e é um Santos jogando no Rio de Janeiro. Tem o Coritiba no Rio de Janeiro. Tem também o Cruzeiro no Rio de Janeiro. E o Internacional que está perdido, né? O Internacional que às vezes tem atuações excelentes, às vezes tem atuações muito abaixo. Na última rodada, sem muita coisa a fazer, acredito que é um jogo em que o Botafogo pode levar até com alguma tranquilidade. Basta o Botafogo resgatar um pouco do futebol que tinha. E por conta disso eu vejo o confronto entre Botafogo e Bragantino como fundamental para o título dessa edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, deixa aqui embaixo qual é o seu G4, quem vai ser o campeão na sua opinião. Vou ficando por aqui, até a próxima.